Você sabe de onde vem a força da Mônica? E sim, por incrível que pareça, existe sim uma explicação para ela ser tão forte. Então, há muito tempo, um terrível mago chamado Lepus tentou dominar alguns reinos de lebres espaciais que ficavam numa galáxia muito distante. Esses reinos então se juntaram e pediram ajuda a uma feiticeira, que usou uma solução mágica para dar força ao único ser que poderia derrotá-lo. No caso, o coelhinho de pelúcia chamado Coelho, que a princípio se tornou um poderoso guerreiro, mas que durante a batalha contra o inimigo voltou a ser uma simples pelúcia. Porém, o que o vilão não sabia é que a força da solução continuava no bichinho, força essa que podia ser transmitida através de um abraço sincero. E graças ao poder ganho pelo abraço, a feiticeira conseguiu derrotar o inimigo. Porém, daí surgiu um outro probleminha. O coelhinho havia se tornado poderoso demais para um mundo com tantos reinos e disputas, e para evitar novos conflitos, a feiticeira decidiu tomar uma decisão definitiva. Continua na parte 2. Explicando a força da Mônica, parte 2. Bom, no vídeo anterior a gente conheceu o Coelho, um coelhinho amarelo enfeitiçado que podia dar uma força descomunal a uma pessoa especial que lhe desse um abraço sincero. Como vocês lembram, esse coelho estava num reino de uma galáxia muito distante. Porém, a feiticeira que o criou achava que ele era perigoso demais para aquele mundo, e por isso o enviou para o espaço, para que ele fosse direcionado até alguém que realmente o merecesse. E quem o encontrou foi a Luísa, a garotinha que futuramente se tornaria a mãe da Mônica, que o rebatizou como Hércules e não desgrudou mais desse bichinho, mesmo depois de crescida. Tanto que o seu marido deu um coelhinho parecido para sua filha recém-nascida, para que elas ficassem com pelúcias parecidas. Porém, quando a Mônica completou 1 ano, a Luísa finalmente deixou que ela abraçasse o coelho amarelo. E para surpresa das duas, a garota ficou tão forte que até conseguiu levantar uma geladeira. Quer saber o que aconteceu com o Hércules depois disso? Então aguarde a parte 3. Explicando a força da Mônica, a parte final. Então, nos vídeos anteriores nós conhecemos o Hércules, o coelho amarelo vindo de uma galáxia distante que podia dar o poder da super força para uma pessoa especial que o abraçasse, e que acabou indo parar justamente nas mãos da Luísa, a mãe da Mônica. Mônica essa que era a tal pessoa especial da lenda, já que ela recebeu seu super poder ao abraçá-lo quando tinha apenas 1 ano de idade. Bom, depois disso, o Coelho Amarelo liberou uma mensagem lá daquela feiticeira espacial que havia o criado, que explicou toda a sua história e a magia que ele trazia consigo. E para evitar qualquer tipo de problema, a Luísa achou melhor guardá-lo muito bem no esconderijo dentro de casa. E por isso nós nunca vemos a Mônica brincando com ele, mas sim com o Sansão, que vale lembrar, foi o coelhinho que ela ganhou do seu pai no dia do seu nascimento. Mas e aí, você imaginava que havia toda essa história complexa por trás da força da Mônica? Afinal, quantas vezes o Cebolinha já falou certo nas histórias em quadrinhos? E sim, já houveram algumas historinhas em que esse personagem falou corretamente, quer dizer, corretamente. Bom, como vocês sabem, o Cebolinha possui um distúrbio conhecido como dislalia, que é tipo uma alteração na fala que impede algumas crianças de articularem corretamente as palavras. No caso dele, ele troca o R pelo L, mas é bom lembrar que não totalmente, já que ele pronuncia o R normalmente no final das palavras e também pensa e escreve de forma correta. Porém, esse distúrbio não impediu que ele falasse de forma normal em alguns quadrinhos. Em algumas historinhas foi mostrado que ele consegue sim falar o R, contanto que pratique e se esforce bastante. Fora isso, ele também já falou corretamente depois de levar uma paulada do Cascão e quando pegou um vírus, que a princípio fez falar certinho, mas depois teve uns efeitos colaterais, fazendo com que ele trocasse todas as letras por R. E além dessas, você lembra de alguma outra historinha que ele falou corretamente? Dizem que eu troco as letras e que eu falo tudo errado. Mas logo eu aprendo porque sou muito esforçado. Você lembra da estrelinha mágica da Turma da Mônica? Aquela estrelinha que caiu na Terra, mas que conseguiu voltar pro céu a tempo de iluminar a noite de Natal, graças à ajuda da Mônica e do Cebolinha? Então, você sabia que esse não foi o primeiro encontro dela com as crianças do bairro do Limoeiro? Pois é, a primeira aparição dessa estrelinha, na verdade, ocorreu numa revistinha publicada no Natal de 1970. E nessa historinha, essa estrela realmente era a estrela de Belém. Porém, diferente do desenho, nessa versão, ela havia chegado na Terra meio confusa, porque tinha se atrasado em 1970 anos para o nascimento de Jesus. E o papel da Mônica foi então de arremessá-la com muita força para que ela conseguisse voltar no tempo.
Bom, e foi essa revistinha que acabou inspirando aquele desenho animado dos anos 80, que modificou bastante a história, né? E posteriormente ela meio que virou uma personagem recorrente, que sempre vem pra Terra pedir ajuda pra Mônica quando algum perigo ameaça o céu. Tá, mas você sabe onde fica o bairro do Limoeiro, da Turma da Mônica? Um bairro que, aliás, tem de tudo, né? Tem campinho, morro, riacho, mansões, laboratórios e até mesmo um cemitério. Bom, infelizmente esse lugar não existe na vida real, é um local totalmente fictício. Porém, possui sim inspirações reais. Inspirações que, aliás, vêm de um lugar muito importante para o Maurício de Souza. Então, lá em meados dos anos 70, ocorreu algo muito tenso na vida do Maurício, que foi a morte da sua segunda esposa, a mãe das gêmeas Wanda e Valéria. E para ajudá-lo a se recuperar desse baque, ele acabou se mudando para perto de alguns parentes, que moravam num bairro chamado Cambuí, que fica lá na cidade de Campinas, um local que naquela época possuía poucas casas, muitas árvores, gramados e terrenos baldios. Parece com algo que você conhece? Pois é, e tá aí a inspiração pro bairro da Turminha. Foi durante o período em que morou em Cambuí que o Maurício definiu todo o conceito do bairro mais famoso dos quadrinhos. Tá, mas você sabe por que o Cebolinha gosta tanto de dar nós nas orelhas do Sansão? E não, ele não faz isso só pra provocar a Mônica. Por incrível que pareça, esse personagem realmente tem um motivo pra odiar coelhinhos de pelúcia. Bom, e esse motivo foi revelado numa historinha chamada É Só Bater, que foi publicada numa revistinha da Mônica lá de 1996. E ela trazia os principais personagens ainda bebês, passando por uma série de problemas que sempre os faziam chorar. Como o Cascão, que chorou porque encontrou uma poça de água no chão, a Magali, porque um prato de papinha caiu bem em cima dela, e a Mônica, porque bateu com tudo na parede. Já o problema do Cebolinha acabou revelando seu trauma com coelhinhos de pelúcia. Isso porque ele abriu o choro assim que um desses brinquedos caiu bem em cima dele. E desde esse dia, ele passou a odiar com todas as forças esse tipo de bichinho. Cebolinha! Calma, Mônica! Você sabe quais são os signos dos personagens da Turma da Mônica? Qual deles tem o mesmo que você, hein? Bom, e o horóscopo da Turminha foi revelado pra gente numa historinha chamada O Aniversário dos Signos, que foi publicado numa revistinha lá de 2001. E nela, uma bruxinha que havia acabado de se mudar pro bairro do Limoeiro vai no aniversário da Mônica e utiliza sua magia pra dar pra cada um do grupo a característica do seu signo correspondente. Dessa forma, a Mônica ganhou chifres de Áries e a Magali os de Touro, e na sequência tivemos o do Contra de Gêmeos, o Zé Luiz com a casca de caranguejo de Câncer, o Franjinha com a juba de Leão, a Carminha Frufru de Virgem, a Dona Luísa com a balança de Libra, o Cebolinha com o rabo do Escorpião, o Cascão e o Nimbus com metade do corpo de Sagitário, o Quinzinho de Capricórnio, a Marina e Jeremias com a cabeça de Aquário e, por fim, o Tite com cauda de peixe. E aí, qual deles representou você? Que bom! Nós todos voltamos ao normal! Tá, mas você já viu como a aparência do Pelezinho, um personagem que já foi bem criticado devido aos seus estereótipos racistas, mudou bastante com o passar do tempo? Vê só, o visual original obviamente é o mais problemático, principalmente se levarmos em conta que ele era o único personagem humano do universo da Mônica que não tinha nariz. Porém, apesar de tudo, ele só foi começar a ganhar mudanças significativas lá na década de 90, começando com essa primeira tentativa de eliminar a sua blackface, utilizada numa revistinha do Cascão, depois essa outra, que apareceu só em umas historinhas especiais em comemoração à Copa do Mundo, e a mais significativa, que seria uma espécie de relançamento desse personagem, só que numa versão mais velha, mas que acabou não indo pra frente. E foram essas tentativas dos anos 90 que inspiraram as versões mais recentes, como a usada nos almanacs lançados em 2013 e a mais atual, a utilizada nos desenhos animados e nas últimas ilustrações, que apesar das mudanças, tentou se manter um pouquinho mais fiel à versão dos anos 70. Pelezinho, Ronaldinho Gaúcho e Neymar Jr. são alguns dos astros do futebol que ganharam versões em quadrinhos através do Maurício de Souza. Mas uma vez que os principais jogadores brasileiros, pelo menos dessas últimas décadas, viraram gibis, por que será que o Ronaldo Fenômeno, que foi tão ou mais popular que muitos desses, também não virou um? Então, o pior é que ele virou sim. Lá em 2002, no ano do Penta, e no ano que esse jogador fez um corte de cabelo inspirado num cascão, o Maurício chegou sim a desenhar algumas tirinhas para um projeto de revistinha que seria protagonizada pelo Ronaldo.
Inclusive, quando esse jogador voltou a jogar aqui no Brasil, lá no ano de 2009, o Maurício foi até ele presenteá-lo com um protótipo desse projeto. Só que a ideia não foi pra frente. As partes nunca chegaram a um acordo, e por isso aquelas tirinhas infelizmente tiveram que ser engavetadas. Enfim, mas falando nisso, qual você acha que deve ser o próximo jogador a virar história em quadrinhos? Olha o gol! Gol!